Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 3 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, o nosso cenário aqui está um pouco diferente, né? Na verdade, eu estou aqui em Três Corações. Vim aqui ontem compartilhar a palavra com os irmãos aqui da Lagoinha de Três Corações. E glória a Deus por isso, foi uma grande bênção e por isso a gente está aqui hoje juntos para poder fazer esse devocional a partir aqui do hotel. Então, se der alguma coisa aí não muito boa, então vocês já vão nos perdoando, porque a gente vai precisar de um pouquinho de cuidado hoje. Inclusive, eu vou até fechar um pouquinho isso aqui, que eu tô achando muito claro. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos melhorar isso aqui. Acho que ficou melhor. Bom, enfim, vamos seguindo em frente aí, a gente vai aqui conversando da palavra de Deus e no final vai dar tudo certo. Bom, nesta segunda-feira, iniciando aí essa nova semana de maratona bíblica, uma semana que é importante para todos nós cristãos, né? Uma semana que antecede o chamado Domingo de Páscoa. Então, nessa semana, escolhemos aí o Evangelho de Marcos para poder iniciar bem essa semana e passar bem essa semana meditando sobre Jesus e óbvio, né, já no final de semana, no domingo, em todas as nossas igrejas, certamente vamos falar bastante sobre a Páscoa. Então, hoje Marcos capítulo 1, 2 e 3 e o tema do devocional de hoje é Nunca Vimos Nada Igual. Isso é uma expressão que está aí no próprio Evangelho de Marcos e eu já vou ler aqui o texto, que aí a gente vai conversar então depois sobre o que o texto tem a dizer. Então, Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, é o texto que eu quero destacar. Marcos 2, a partir do verso 1, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela entrada do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Então, e por isso aí o título do devocional de hoje, Nunca Vimos Nada Igual, é uma expressão que esses homens disseram aqui depois de Jesus fazer isso aí que ele fez. Bom, os evangelhos, de maneira geral, os 4 evangelhos, eles têm um objetivo em comum. Todos os 4, eles querem comprovar a identidade de Jesus, eles querem deixar claro quem era Jesus, mas não só isso. Eles querem também, os 4 evangelhos têm isso em comum, eles querem também apresentar a missão de Jesus. Então a ideia deles é comprovar a identidade e apresentar a missão. Marcos, além deste propósito que é comum a todos os outros, ele também intenta mostrar Jesus em ação. Por isso o Evangelho de Marcos, ele não perde muito tempo. Já no início do seu Evangelho, no início do seu relato, Marcos,
depois de falar um pouco sobre João Batista preparando o caminho para Jesus, o batismo, a tentação e o chamado dos discípulos, ele já entra logo em ação. Então, Marcos tem esta característica. Nesse texto que acabamos de ler, já que os evangelhos têm como coisa em comum apresentar a identidade de Jesus, revelar, comprovar a identidade de Jesus, nesse texto acima, a identidade de Jesus ela é revelada de maneira incontestável. Todos os aspectos da identidade de Jesus estão presentes aqui nesse texto. Por exemplo, ele é, em primeiro lugar, homem. O texto começa dizendo que Jesus ele entrou em Cafarnaum, que ele estava ali na casa dos seus... ele estava ali em casa, em Cafarnaum, mostrando exatamente o lado humano de Jesus. Marcos detalha que Jesus, assim como eu, como você, como qualquer um de nós, ele entrou em casa, ele chegou em uma cidade, enfim, ele não era uma fumaça, ele não era um fantasma, ele não era um espírito, como muitos, inclusive, querem mostrar nos dias de hoje. E como homem, tem uma coisa que é fundamental na humanidade de Jesus, é que ele poderia, então, tomar o nosso lugar. Hebreus chega a dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. E isso é, em vários aspectos, maravilhoso. Por quê? Jesus, como homem, como aquele que pode tomar o nosso lugar, ele pode condoer-se das nossas dores. Ele pode, por exemplo, condoer-se com as nossas dores físicas. Jesus conhece as dores do corpo. Jesus sabe o quanto o nosso corpo é limitado. Jesus sabe que o nosso corpo ele pode alterar por motivos muito simples. Às vezes o sol pode fazer a cabeça doer, a fome pode fazer a cabeça doer. Então Jesus ele conhece as limitações do nosso corpo. Então quando nós conversamos com o Senhor, quando nós oramos e quando nós temos relacionamento com o Senhor, ele sabe exatamente o quanto o nosso corpo é limitado. Mas não só isso. Ele conhece também as limitações da nossa alma. Ele conhece a nossa solidão, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser violentado. Ele sabe, ele teve o corpo dele violentado. Ele teve a sua alma ferida em vários momentos enquanto andou aqui pela terra, né? Então, a ideia aqui é mostrar que ele conhece as nossas dores íntimas também, além das nossas dores físicas, das nossas limitações físicas. Mas não só isso. Ele sabe também que nós, como seres humanos, somos um poço de necessidades. Então nós temos necessidades financeiras, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades das mais diversas. E ele sabe disso. Por quê? Porque ele é homem. Mas ele não é só homem, ele também é Deus. O versículo 10 aí, o versículo 11, vão mostrar isso de forma muito efetiva. Olha o que diz o versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, o que o próprio texto de Marcos está destacando é que ele perdoou pecados e somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados no sentido que o texto está apresentando, é óbvio. Nós, como seres humanos, somos chamados também pelo Senhor Jesus a perdoar pecados. Só que é diferente a maneira como nós perdoamos e como Deus perdoa. Por exemplo, nós perdoamos, mas no fundo nós não temos condições de absolver a pessoa que nós perdoamos. Agora o Senhor, ele pode tirar a culpa do pecado, ele pode tirar a sentença do pecado, ele pode inclusive, como a Bíblia diz, tirar o poder do pecado de nos condenar. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, como escravos do pecado. E por quê? Porque ele, o Senhor, nos perdoou. Então, somente Deus pode fazer esse tipo, ou perdoar pecados desta maneira. E como Deus,
ele também pode fazer algumas coisas. Ele pode, por exemplo, nos chamar e nos salvar por meio da pregação do evangelho. Se Jesus não fosse divino, se ele fosse apenas humano, e hoje existe uma tendência a tentar diminuir a divindade de Jesus, dizendo que ele era até divino, mas ele era divino um pouco menos. Ele era divino, mas nem tão divino. Ele era divino, mas divininho, assim, né? Ele era pouco Deus, não. Ou alguns vão dizer, ele era um profeta, deixou uma mensagem de paz, de amor e de esperança apenas. Não, ele é aquele que pode, por meio da pregação do evangelho, chamar e salvar pecadores. Mas não só isso. Como Deus, ele também pode nos santificar pela habitação do Espírito Santo. Então não é só salvar ali em um momento da nossa vida. Durante toda a caminhada da nossa vida, ele vai nos santificar. Ou seja, ele vai habitar em nós para nos santificar. Mas não só isso. Ele vai nos chamar a salvar, habitar para a santificação, mas também como Deus, ele pode nos dar vida eterna e promete nos dar vida eterna. E vida eterna, como o próprio nome diz, é vida eterna mesmo. Vamos viver para sempre. Isso é maravilhoso, isso é deveras precioso. E ele só pode fazer isso porque ele é divino. Agora, por que ele faz tudo isso? Porque ele habitou entre nós como homem, porque ele andou entre nós. Por que ele perdoa pecados, chama pecadores por meio da pregação, dá vida eterna? Por que ele faz tudo isso? O versículo 12 aí do capítulo 2 vai dizer por que ele faz isso. Diz assim, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então, isso tudo que ele fez, a identidade dele é para a glória de Deus. E esse é o detalhe do texto. O objetivo de tudo que Jesus não é a nossa salvação, né? Não é habitar em nós, nos santificar, porque senão nós nos tornamos o centro da ação de Deus. Mas nós não somos o centro da ação de Deus. O centro da ação de Deus é a glória do próprio Deus. Então, nós nunca devemos ou nunca deveríamos nos referir à obra de Cristo em nossa vida como se isso redundasse em glória para nós mesmos. Como assim? Dizer, por exemplo, eu sou filho de Deus, como uma espécie de orgulho ou prepotência. Na verdade, nós devemos reconhecer que sim, somos filhos de Deus. Mas nós somos filhos de Deus não para a nossa glória, mas para a glória dele. Ele obedeceu a Deus, o Filho obedeceu ao Pai até a morte de cruz, ele foi obediente em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. É a glória de Deus que está em jogo. E isso, se nós pensarmos com cuidado, isso também é muito precioso para nós mesmos. A glória de Deus ser o centro das coisas é muito precioso. Por quê? Elimina duas tendências comuns em nós mesmos. Primeiro, elimina o orgulho. Por quê? Porque, no fundo, eu não tenho do que me orgulhar. Porque até mesmo a obra da qual eu usufruo, a obra da qual eu sou beneficiado, eu sou abençoado, esta obra, ela não foi feita com o intuito de me alcançar. Ela foi feita com o intuito de glorificar a Deus. Então, todo o meu orgulho é retirado. Não há por que me orgulhar. Mas não só isso, também tira o medo. Por quê? Se a obra é feita em meu favor, e se eu falhar, e isso vai acontecer, nós sabemos que falhamos e falhamos com alguma frequência muito triste, quando isso acontecer, né, quando falharmos, nós vamos nos sentir abatidos, porque aquilo que Deus veio fazer, ele acabou não fazendo. Então, todo o objetivo da salvação, a identidade de Jesus, quem ele é, tem como objetivo, então, a sua própria glória. Bom, eu preciso terminar, o tempo está andando muito rápido, e deixa eu já ir para a conclusão aqui, né? Moral da história, o que nós podemos retirar de tudo isso? A humanidade e a divindade de Jesus
são provas incontestáveis e definitivas da ação de Deus em alcançar os povos da terra para a glória de Deus. Se tem alguma coisa que comprova a glória de Deus e o objetivo de Deus em agir nas nações da terra, é a identidade de Jesus, sua humanidade e sua divindade. E aí você pode estar se perguntando, pastor, como eu posso, ou de que maneira essa verdade me alcança? É a aplicação final aí do nosso devocional de hoje. Seria mais ou menos o seguinte: apresente a Deus as suas demandas, porque Ele sabe que as suas demandas são muitas e longas, né? Porque Ele sabe o que é ser humano. Confie no que Ele pode fazer. Então, nessa semana, confie nele, porque Ele é divino. Você pode apresentar as demandas para Ele porque Ele é humano, mas você também pode confiar que Ele vai fazer porque Ele é divino. E, finalmente, lembre-se sempre, tudo isso para a glória de Deus. Tá certo, meu povo? Bom, eu realmente preciso terminar, porque o meu tempo já estourou e estourou há muito tempo. Então, vamos orar, colocando tudo isso que falamos diante de Deus. E eu te convido, se você puder aí, que você pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer toda segunda e sexta-feira, eu gosto de iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.